Episódio 2. Quando o caminho muda. Textos base. Livros de Deuteronômio e Josué. Entre a promessa e o cumprimento, existe um caminho. No episódio anterior, nós vimos que a incredulidade não anulou a promessa, mas impediu uma geração de vivê-la. Números 14, 22, 23. Agora, a jornada continua, mas não da mesma forma. Existe um momento muito específico, registrado em Deuteronômio, onde Deus dá uma ordem simples, mas profundamente reveladora. Virai-vos para o norte. Deuteronômio 2, 1. À primeira vista, parece apenas uma mudança de direção, mas na prática, isso muda tudo. Porque o caminho original era outro. O acesso mais direto à Terra Prometida seria pelo sul, pela região de Judá. Era o trajeto mais curto, mais lógico, mais rápido. Mas esse caminho foi perdido. Não porque Deus mudou o destino. Observem com atenção. Assim como Adão e Eva perderam o Éden por darem ouvidos à voz da serpente, o povo de Israel perdeu o tempo certo da posse de Canaã por dar ouvidos ao medo. Em Números 14, 33, 34, Deus estabelece que a nação peregrinaria por 40 anos no deserto, pagando 1 ano para cada dia de incredulidade dos espias. Ambos os episódios mostram que a desobediência gerou um atraso doloroso, transformando o que seria uma bênção imediata em um longo processo. No jardim ou no deserto, a falta de fé fecha portas que o arrependimento tardio não reabriu imediatamente. A lição é clara. O tempo da oportunidade exige uma confiança que não hesita diante das dificuldades. E aqui está um princípio espiritual que precisa ser compreendido com precisão. Quando a fé falha e o homem olha para a sua própria razão, o caminho não é cancelado, ele é alterado. Se pudéssemos fazer uma comparação, é como se fosse um carro de aplicativo. Quando o motorista erra o caminho, se precipita em entrar em uma rua anterior ou posterior, automaticamente o aplicativo recalcula a rota. Qual é o ensinamento com toda essa comparação? Simples, porém poderoso. Deus vai te levar até o destino final. Deus vai te conduzir a uma vida eterna com Ele. Assim foi Deus para com o seu povo. O percurso se tornou mais longo. Deuteronômio 2, 14. Mas a promessa continua. Sim, mais complexo, mais desgastante. Agora, em vez de entrar diretamente, o povo precisa contornar. Subir. Dar voltas. Atravessar territórios que não estavam no plano inicial. E nesse novo caminho, surgem lutas. Batalhas que não eram necessárias antes. Deuteronômio 2, 24. Resistências que poderiam ter sido evitadas. Processos que geram desgaste. Não porque Deus decidiu dificultar, mas porque a incredulidade gerou um novo cenário. Isso muda completamente a forma como entendemos certos processos da vida. Porque muitas vezes estamos vivendo ciclos longos, demorados, cansativos. E não percebemos que em algum ponto anterior houve uma decisão fora do projeto original de Deus e que acabou alterando o percurso. Não anulou o que Deus falou, mas tornou o caminho mais difícil. E isso não é uma condenação, é entendimento. Porque quando você entende o processo, você para de lutar contra ele da forma errada. Aqui nós podemos parar e refletir onde estamos hoje na caminhada com Deus. Estamos no caminho mais curto ou alongamos o caminho? Estamos entendendo o processo ou estamos achando que Deus esqueceu de suas promessas? Deus não desistiu e nem se esqueceu de Israel. Mesmo no deserto, Ele continuou guiando. Nuvem de dia, Êxodo 13, 21. Fogo à noite, Êxodo 13, 21. Provisão constante, Deuteronômio 8, 3, 4. Ou seja, mesmo fora do trajeto ideal, a presença de Deus permaneceu. E isso é extremamente importante, porque significa que mesmo quando o caminho muda, Deus não abandona o processo. Mas isso não elimina o fato de que o caminho ficou mais longo.
E aqui existe outro ponto profundo. Nem todo atraso é espiritual. Mas todo atraso tem uma origem. E muitas vezes, essa origem está ligada a decisões que envolvem fé. Agora, avançando na jornada, depois de anos nesse novo percurso, depois de uma geração inteira sendo formada no deserto, o povo começa a se aproximar novamente da promessa. Só que agora, existe um elemento que não estava no início. Um limite. Um ponto de transição. Um marco espiritual. O Jordão. Josué 3:8. E isso não é apenas uma simples geografia bíblica. Não é apenas um rio que corta uma região. É um divisor de fases. Porque tudo o que veio antes prepara para esse momento. Antes da conquista, há uma travessia. Antes da promessa, há um alinhamento. Antes da posse, há um posicionamento. E ninguém entra sem passar por esse ponto. O Jordão não pode ser ignorado. Ele não pode ser contornado. Ele não pode ser substituído. Ele precisa ser atravessado. E isso nos leva a uma reflexão direta. Muitas pessoas querem viver a promessa, mas não entendem que existe um caminho estruturado por Deus. Não é apenas sobre chegar. É sobre como chegar. Israel não entrou quando quis. Não entrou da forma que quis. Entrou quando se alinhou ao processo. Josué 1:2. E esse processo agora aponta para algo maior. Algo mais profundo. Algo definitivo. O caminho não termina na terra. O caminho aponta para uma travessia espiritual. Se no primeiro episódio nós entendemos que a incredulidade pode impedir o avanço, aqui nós entendemos que ela também pode alterar o percurso. Mas ainda assim, Deus continua conduzindo. E isso é graça. Só que agora, a jornada está chegando em um ponto onde não haverá mais desvios. Não haverá mais alternativas. Existe um limite. E esse limite exige uma decisão. Porque ninguém entra na promessa sem passar pelo caminho que Deus estabeleceu. E a pergunta que começa a surgir não é mais sobre o caminho. É sobre a travessia. Você está disposto a passar por ela? Você está ouvindo o podcast O Caminho da Promessa. Um oferecimento do canal 365 com Deus. Um versículo todas as manhãs. Deus continua falando. Até o terceiro e último episódio.